E aí, gurizada? Então vamos à resolução do problema aí da aula, né? Gerou muita dúvida e eu fiquei de resolver aqui para vocês. Vamos resolver passo a passo aí com calma. Então, primeiramente aí só quem não faz parte aí do grupo, não entrou em algum grupo de estudos, a gente mantém esse portal aqui Concurseiros RS. No Face e Instagram a gente alimenta uma sala de aula virtual com questões, dúvidas e fóruns. Quem quiser participar aí, tá na mão aí. Então vamos ao problema. Então, primeiramente, vamos ler o enunciado com calma, vamos se situar no conteúdo, o que a gente vai precisar de ferramenta, matemática para resolver o problema. Depois a gente vai ler com um pouco mais de calma aí, selecionar uma estratégia, traçar um plano e resolver por partes, porque não é um problema direto, simples, né? Vamos lá, então. O senhor José tinha uma quantia X em dinheiro e aplicou tudo a juros simples de 5% ao ano. Terminado o primeiro ano, ele reuniu o capital e os juros e gastou 1/3 na compra de material para a construção de sua casa. Então, 1/3 foi para a obra e o restante do dinheiro ele investiu em 2 aplicações. 5/7 a juros simples de 6% ao ano e o que sobrou, dos 5/7 também a juros simples de 5% ao ano, recebendo assim R$700 de juros relativos a esse segundo ano. Então teve um primeiro ano, gerou um juro, tinha uma taxa, gerou um montante lá e esse montante vai ser o capital do segundo ano, que ele aplicou tudo, E aí também tem as respectivas taxas, tem o período e esses R$700 informado no enunciado, que é a informação chave aí para chegarmos na resposta, é os 700 que gerou dos juros das 2 aplicações do segundo período. Tá, então a gente vê ali que só fala em juros simples, então a gente já sabe que a gente tem 2 fórmulas, a dos juros, capital vezes a taxa vezes o tempo, e o montante, que é o capital mais os juros. Uma variação dessas duas, a gente pode juntar elas numa mesma fórmula, e chegar na fórmula isolada ali do montante. Então, lemos com calma, agora vamos dar uma relida no problema já pensando no como a gente vai resolver, Então, primeiramente, a gente tinha uma quantia X em dinheiro e ele aplicou tudo ali a juros simples. Então, ele informa a taxa, e o tempo é 1 ano, Terminou o primeiro ano, ele reuniu esse capital e os juros, Ou seja, o capital e os juros, que é o montante do primeiro período, vai ser o capital do segundo período. Então, desse valor, ele aplicou 1/3 na obra e o restante, ou seja, se 1/3 ele já aplicou numa obra, o restante seriam 2/3, é a parte que falta para completar o todo, Então, esse restante, esses 2/3, ele aplicou em dois investimentos, com 2 taxas distintas. Então, vamos começar pelos cálculos do primeiro ano, certo? Então, o tempo é 1 ano, O capital que ele informa no início do enunciado é o X, e a taxa 5% ao ano. Tendo esses elementos, a gente joga na fórmula dos juros, X é o capital, a taxa, sempre tendo o cuidado, de taxa e tempo estarem na mesma unidade de tempo, ou seja, o enunciado já informa tudo em ano, e sempre a taxa na forma decimal, ou fração, tanto faz. O importante é não colocar só o 5 aqui, que daí vai dar errado. E o tempo, 1 ano. Fazendo o produto ali, só juntando, então a gente chega nos juros de 0,05x. E o montante gerado, que é o capital mais os juros, é o x, que é o capital mais os juros produzido, Juntando aqui, lembrando que aqui tem um 1 do lado, quando não tem nenhum número representado tem 1. Então a gente soma 1 mais o 0,05 vai dar 1,05x, que é o montante gerado no primeiro ano. Só lembrando aí, conforme anunciado, o José reuniu o capital e os juros desse primeiro ano e aplicou o valor, Então ele aplicou no segundo ano. Logo, o montante encontrado nesse primeiro ano será o capital do segundo ano. Então agora vamos para os cálculos do segundo ano, onde tiveram 2 aplicações. Então ali, como a gente falou anteriormente, o capital é 1,05x, que é o montante do primeiro ano. Desse valor, 1/3 ele comprou materiais para a obra. Então, nesse valor aqui, especificamente, a gente não vai fazer nenhum cálculo, Esse valor já foi destinado lá, ele gastou numa obra.
Agora sim que vem uma informação importante. O restante representa 2/3. Esse número não está no enunciado, a gente tem que deduzir, né? Como 1/3 já foi para a obra, o restante é o que falta aqui para completar o inteiro, que são 3 partes. Então 1 já foi gasto, faltam 2/3, no qual foi aplicado em 2 aplicações, né? Que aí eu peguei o texto enunciado, né? O restante do dinheiro ele investiu em 2 aplicações. Esse restante representa então essas partes aqui, 2/3 do capital, né? Então vamos lá. 2/3, né? De 1,05x, 2/3 do capital. Então o D na matemática representa a operação de produto, né? Multiplicação. Então a gente pode representar na fórmula assim, ó, 2/3 de 1,05x. Como o investimento teve 2 taxas, ele produzirá 2 valores de juros distintos. Beleza? Então teve o primeiro ano, né, tinha um capital X, a taxa e o tempo. Gerou um montante. O montante do primeiro ano é o nosso capital desse segundo ano. Desse capital, 1/3 foi para a obra e o restante, certo? Que é o 2/3, teve 2 aplicações. Então, 2/3 do capital tiveram 2 aplicações, tá? Que teve 2 taxas distintas, então vão gerar 2 valores de juros distintos. Estamos quase no final, a gente vai calcular agora os 2 juros. Então a primeira aplicação, vamos chamar de juro 1, tá? Gerou esse juro 1. Tem o capital, que é o mesmo ali, né? 1,05x vezes a taxa dessa primeira aplicação vezes o tempo. Então colocando os valores nas fórmulas, né? A primeira aplicação foi 5/7 do restante lá, né? Daquele depois de 1/3, né? Sobrou 2/3, 5/7 foi essa primeira aplicação. Então tá aqui todo o valor representado do capital, né? Que gerou o juro da primeira aplicação. Então o capital 1 é todo esse valor aqui, ó, é 5/7, né? De 2/3 de 1,05x. Aí fazendo os cálculos ali, ó, né? Que relembrando, o capital 1 equivale a 5/7 do restante do dinheiro. Chegamos a um juro da primeira aplicação de 0,03x. Né? Lembrando que o capital do segundo ano equivale ao montante gerado ao fim do primeiro ano. Vamos ao cálculo dos juros da segunda aplicação. A diferença da primeira para a segunda é aqui, né? Como 5/7 ele aplicou nessa primeira, o restante é 2/7. O mesmo raciocínio de 1/3 para a obra lá, 2/3 é o restante. E outro elemento que difere da primeira aplicação é a taxa. Na primeira aplicação foi 6%, na segunda 5%, sempre na forma decimal ou fracionária. Então agora fazendo os cálculos, né, multiplicando todos esses elementos, fração, os decimais, né, chegamos no valor dos juros 2. E aí a gente resgata aquela informação do enunciado, né, bem no final do enunciado diz que os juros produzidos nesse segundo ano foi R$700. Então a gente tem o juro desse segundo período, né, o juro das 2 aplicações, juro 1 e os juros da segunda aplicação, que totalizam R$700. Da mesma forma, né, jogando na equação ali, isolamos o x e chegamos ao valor de x, que é o capital lá do início do primeiro ano, de 17.500. Então sim, agora finalizando aí, o enunciado pede, né, pode-se afirmar então que a quantia x que o senhor José tinha é um número cuja soma dos algarismos é. Então encontramos já os 17.500, a gente soma os dígitos, 1 mais 7 mais 5, chegando ao gabarito, letra D, né, 13. Então esse aí, gurizada, é um problema difícil, mas resolvendo por etapas aí a gente chegou numa boa, né. Qualquer dúvida aí podem deixar nos comentários ou a gente soluciona ainda na próxima aula. Um abração, falou!